Brasil, terra de missões. Brasil, não apenas uma terra, mas um povo. Não apenas uma religião, mas uma fé. Não apenas uma realidade, mas a esperança de uma gente bonita e abençoada por Deus. Um país em dimensão continental com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Sua população preenche o território com mais de 200 milhões de habitantes. A miscigenação de índios, afrodescendentes, europeus, asiáticos formam uma admirável mistura de raças e culturas. Colonizado pelos portugueses em 1500, serviu com suas abundantes minas de ouro e pedras preciosas como se fosse uma fonte inesgotável. Suas florestas foram os mais valiosos tesouros explorados desde as primeiras horas do descobrimento até os dias de hoje. Em 1822, conquistou a tão sonhada independência e até 1888 manteve a escravidão de africanos servindo nas fazendas de café, engenhos, cana-de-açúcar, muitas outras atividades. Mas essa terra não é apenas lembrada pela dura servidão, e sim como uma terra de esperança para muitos povos. Um país tipicamente agrário que se tornou a terra prometida para os imigrantes europeus em virtude das condições da agricultura e das fábricas. Um majestoso berço de possibilidades. Ao final do século XIX, o regime republicano se estabelece e a partir de 1930, com anseios nacionalistas, a indústria começa a se desenvolver. O país começa a dar passos largos na direção desenvolvimentista e alinha-se numa relação de dependência dos interesses do capital internacional. Cidades e vilas incorporaram o ritmo da indústria e do comércio, iniciando-se assim o êxodo rural. Hoje, mais de 82% dos brasileiros estão concentrados nas grandes cidades. As características regionais do Brasil são ricas e muito variadas por conta da sua diversidade natural. Há um grande acúmulo de recursos em alguns lugares e pobreza ao extremo em outros. Verdadeiros abismos entre as classes sociais. E isso fica nítido nas condições precárias da saúde e educação. É como se o sol não nascesse para todos, pois as riquezas estão concentradas nas mãos de poucos. A realidade de violência e corrupção são raízes profundas nesta história. Mas, na última década, o Brasil vem se posicionando como um país emergente no cenário econômico mundial e consolidando no princípio da democracia. Brasil também é fé, celebração e muita festa. Um povo marcado pela religiosidade desde as origens. As nações indígenas com suas tradições e culturas deram forma e força às bases deste povo. A presença dos africanos soma ainda mais intensidade à dimensão do sagrado. A chegada dos colonizadores europeus é marcada também pela fé, e isso trouxe uma religião que domina por mais de 4 séculos, o catolicismo. Mais que uma religião, uma história marcada pela força social, política e cultural. Porém, no início do século XX, o advento do pentecostalismo avança frente à hegemonia religiosa da Igreja Católica no Brasil. Terra de evangelização. Certo homem saiu para semear. As sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram. Pode haver evangelizados e evangelizadores, mas, sobretudo, precisa existir fraternidade. E isso é viver a redenção. É estar junto em missão por amor, por acreditar em Deus e em sua misericórdia. Em 1893, chegam ao Brasil os primeiros missionários redentoristas vindos da Holanda e vão para o estado do Rio de Janeiro. Um ano depois, um novo grupo de missionários deixa a Alemanha com destino a Trindade, estado de Goiás, e Aparecida, estado de São Paulo. Agora vindo dos Estados Unidos, em 1929,
um grupo de redentoristas surge nos estados do Mato Grosso e Paraná. Depois os belgas, os irlandeses, os poloneses e as missões redentoristas no Brasil ficam a todo vapor. Hoje são quase 600 missionários redentoristas organizados em 5 províncias e 4 vice-províncias. Estão nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os missionários redentoristas chegaram às terras brasileiras no final do século XIX e assumiram os desafios da evangelização propostos como grandes preocupações para a igreja naquela época. Assumiram o Santuário de Trindade, o Santuário de Aparecida e começaram a pregar as santas missões. Foram logo se interessando pelo trabalho de evangelização através da imprensa, editando jornais e livros. Nos anos 50, fundaram emissoras de rádio. Em 2000, criaram canais de televisão e ainda tiveram belíssimas iniciativas na internet. Ao assumir os santuários, foram identificando-se com a cultura brasileira, indo ao encontro das manifestações religiosas e piedade popular. Pregar as santas missões tornou-se um marco de presença redentorista no Brasil por décadas. Fazei conhecida a devoção ao Perpétuo Socorro. Esse grande chamado determinado pelo amado Papa Pio IX foi um presente para o povo brasileiro. Curitiba, Manaus, Goiânia, Teresina, Belém do Pará, Campo Grande e tantos outros lugares onde semanalmente uma multidão participa das novenas perpétuas em nossas igrejas. Presentes no Brasil de norte a sul, os redentoristas procuram atender aos anseios de evangelização da igreja. Os santuários, como lugares privilegiados de evangelização, as periferias dos grandes centros urbanos, onde residem os mais pobres e abandonados, os meios de comunicação social, atingindo grandes multidões e regiões mais distantes. As missões populares como forma eficaz do primeiro anúncio do Evangelho. Centro de espiritualidade redentorista, bibliotecas, projetos de assistência social presentes em todas as unidades redentoristas do Brasil. Corajosos para evangelizar, a história dos redentoristas no Brasil revela compromisso com a missão e segue avante aquecendo o carisma e assumindo a redenção que nasce do encontro do homem com Deus.